Recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite, André, um palestrante, estudante da doutrina espírita. Então, hoje ele estará conosco. Nós vamos dar também o nosso boa noite a todos aqueles amigos, companheiros de jornada que estão conosco e que vão, então, receber essas bênçãos através desse estudo que o nosso companheiro André vai trazer. Ele é de Severínia, município de São Paulo. Então, meus irmãos, vamos agora elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, para agradecer esses momentos de ensinamento que vão nos ser passados pelo nosso companheiro, que trará as informações sobre a doutrina espírita, com todo carinho, com todo amor, pelo estudo que ele preparou para nós. Então, que estejamos abertos e pedindo a Deus, aos espíritos bondosos, a nossa mentora Zilda Gama, que possa nos inspirar para que estejamos compreendendo todos esses importantes ensinamentos para a nossa vida e que possamos colocá-los em práticas. E que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos. Então, a palavra é com André Sobreiro. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro, transmito aqui de Severínia, no interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, Barretos, Bebedouro, Catanduva. Feliz pelo convite do amigo Johanno para estarmos conversando sobre o pensamento de Kardec com os amigos, com os parceiros do Centro Espírita Zilda Gama. Obrigado pelo convite, Johanno, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de aprendermos todos juntos com as ideias e o pensamento e a pesquisa científica do senhor Allan Kardec. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os aspectos morais da imortalidade da alma. A imortalidade da alma, como você sabe, eu também sei, é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, princípio fundamental no sentido de ser fundamento, base, alicerce para o conhecimento espírita. E hoje nós vamos entender de que forma Allan Kardec nos traz essa abordagem, vamos dizer assim.
Mas nós poderíamos, já que optamos por chamar a palestra de aspectos morais da imortalidade da alma, naturalmente nós vamos pensar que existem outros aspectos que podem não ser morais diretamente, embora tenham consequências morais. Então, ao invés de abordarmos os aspectos morais, nós poderíamos abordar a imortalidade da alma do ponto de vista filosófico. Aí o meu trabalho seria outro, não seria analisar a imortalidade da alma sob a ótica moral. Seria convencer os amigos de que a alma é imortal. E aí nós recorreríamos ao livro dos Espíritos. Poderíamos discutir a imortalidade da alma do ponto de vista científico. Ou seja, a gente já sabe que ela existe, vamos ver quais as consequências científicas disso. E aí nós usaríamos como referência o livro dos Médiuns, que é onde Kardec discute um dos desdobramentos da imortalidade da alma, que é a comunicabilidade ou comunicação entre o desencarnado e o encarnado. Poderíamos abordar a imortalidade da alma do ponto de vista da justiça. E aí nós recorreríamos ao livro que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que Kardec chamou de O Céu e o Inferno. Ali tudo o que é abordado pelo paradigma da justiça, ou pelo ponto de vista da justiça. Então, se nós nos atentássemos à justiça da imortalidade da alma, esse seria o livro que nós usaríamos como referência. Mas como nós optamos por abordar a imortalidade da alma pelo ponto de vista moral, nós vamos nos apegar, na noite de hoje, ao Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no segundo capítulo, que Allan Kardec vai chamar de O Meu Reino Não É Desse Mundo. Vamos começar a dar uma olhada no texto de Allan Kardec aqui em PDF, para que a gente possa ter a noção exata do que vai ser discutido. Kardec faz um movimento muito interessante aqui. Ele cita o número e o nome do capítulo, né? Meu reino não é desse mundo. Esse é o segundo capítulo desta obra, depois das introduções. Depois ele cita 3 subtítulos dele, Kardec, e um subtítulo dos Espíritos. Né? Instruções dos Espíritos, é quando ele dá a palavra aos Espíritos, e ele tem apenas um subtítulo. Sempre Kardec vai estar abrindo quase sempre, né? Kardec estará abrindo os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo com uma passagem do Novo Testamento que ele escolhe e que caiba no contexto da discussão que está sendo feita. Porque ao contrário do que muita gente diz, e aí a grande maioria do nosso movimento não entendeu isso, é o Espiritismo aproveitando as passagens do Novo Testamento para dar um passo à frente na revelação. Por isso que Jesus é a figura central da segunda revelação, enquanto a terceira revelação não tem uma figura central, como você sabe, e eu também sei, mas o Espiritismo está nessa ordem, ampliando os conhecimentos trazidos por Jesus há 2000 anos, não pela magnitude do revelador, porque Kardec não é maior que Jesus e não vai ser. Mas nós não estamos discutindo a sequência de reveladores, nós estamos discutindo a sequência de revelações. Cada revelação à frente tem que ampliar o conhecimento da revelação anterior. Então, Kardec sempre estará comentando, ou quase sempre estará comentando, passagens do Novo Testamento na abertura dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, ele escolheu esse trecho aqui, que vocês estão vendo no PDF agora, que vai estar registrada pelo evangelista no João, no capítulo 18, entre os versículos 33, 36 e 37, nós vamos precisar só do 33, que é esse primeiro parágrafo. Então, o evangelista registra dessa forma. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente, o meu povo, os meus homens, meus amigos, houvera combatido, brigado, lutado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Aí, os versículos 36 e 37 estão aqui embaixo, mas nós vamos precisar só desse primeiro
dessa primeira parte, né, no versículo 33, num primeiro momento para a nossa análise, que é quando Jesus e Pilatos dialogando, e aqui nós vamos tirar no mínimo 3 conclusões importantes, conclusões essas que Allan Kardec vai nos trazer no seu comentário, depois das citações do Novo Testamento. Então, voltando para o texto aqui, destacando só o que a gente precisa. Num primeiro momento, nós vamos analisar essa frase: meu reino não é desse mundo. Aqui tem 2 ideias. Se Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, primeiro ponto de vista importante, primeira informação importante, ele tem um reino. Então, o segundo subtítulo de Allan Kardec, nesse capítulo que ele chamou de A Realeza de Jesus, ela está, esse subtítulo, né, esse subtópico chamado A Realeza de Jesus, está confirmado, vamos dizer assim. Porque Jesus diz que ele tem um reino. Só que ele diz que não é daqui. Então, existe uma segunda ideia. Se não é aqui, existe um outro lugar. Se você quiser, existe um outro plano, existe uma outra dimensão, existe uma outra circunstância, enfim, chame como quiser. Então veja, nessa primeira frase, pequena, poucas palavras, meu reino não é deste mundo, 2 ideias importantes já são trazidas para nós. Primeiro, Jesus tem um reino. Então a realeza de Jesus está confirmada nas próprias palavras dele. E nesse texto, nesse segundo subtítulo, que Kardec chamou de A Realeza de Jesus, ele traz reflexões muito interessantes. Ele vai nos ajudar a pensar o seguinte: Jesus não era rei no sentido de poder temporal, ele não herdara poder dos pais, por exemplo. Nós sabemos que Maria e José eram pessoas de poucas posses, né? Viviam em regiões, inclusive, dominadas por romanos, etc, etc, etc. Então ele não herda poder dos pais. Ele não é eleito rei nem por aclamação, nem por maioria de votos, nem por unanimidade. Aliás, ele não é unanimidade até hoje, né? Há quem diga que 2/3 da humanidade nem cristãos são. Então, se ele não é unanimidade hoje, ele não seria 2000 anos atrás. Isso é muito tranquilo para a gente entender. Então, peraí, que realeza é essa? E aí, na sua sabedoria, Allan Kardec vai nos discutir que o termo rei aqui, ele é metafórico, ele é simbólico, porque sempre se usou a palavra rei para qualificar aquele que se destacava na sua atividade. Ele vai citar alguns exemplos: o rei dos poetas, o rei dos escultores, o rei dos músicos. Nós temos o exemplo de Roberto Carlos, que é chamado de rei aqui no Brasil. Eu gosto muito de trabalhar o exemplo do rei Pelé, que embora nunca tenha sido eleito rei, eu costumo dizer que se nós fizéssemos uma eleição hoje, né, 2023, qual o maior jogador de todos os tempos, e puséssemos na internet, Pelé não ganharia. Calma que eu vou explicar. Pelé não ganharia, porque aquelas pessoas que temos facilidade para lidar com um link de internet, uma votação, uma confirmação, a colocação de um e-mail lá para confirmar o voto, não vimos Pelé jogar. Aqueles que viram Pelé jogar não têm essa facilidade toda com internet, com informática, com smartphone, com notebook, com computador. Então eu não tenho nenhuma dúvida para te dizer que Pelé não ganharia, mas ele é o rei do futebol. E duvido que alguém consiga chegar perto do que ele fez. Então comece a pensar. A palavra rei aqui não é no sentido de alguém que exerce o poder temporal. A palavra rei aqui está no sentido de alguém que se destaca em uma atividade. Então Jesus pode ser chamado de rei. Então veja que a argumentação de Allan Kardec nesse subtítulo chamado A Realeza de Jesus, ela é muito lógica, ela é muito robusta, e nós podemos tranquilamente dizer que Jesus era rei. Então Jesus, sendo rei, tendo um reino, primeira informação da frase, esse reino não é daqui, esse reino não é desse mundo. Então existe um outro mundo, um outro lugar, uma outra circunstância, um outro plano, uma outra dimensão, você pode chamar como você quiser, onde esse reino se faz. Então, o chamado mundo espírita, linguagem de Allan Kardec no livro dos Espíritos, linguagem do movimento espírita de uma forma geral, o chamado plano espiritual.
Então, o mundo espírita ou plano espiritual está confirmado, não diretamente, mas por dedução lógica, nas palavras de Jesus: o meu reino não é desse mundo. Gente, então existe um outro mundo. Então, a chamada imortalidade da alma, ela se vê intrinsecamente confirmada nas palavras de Jesus, porque se o reino dele não é daqui, tem que haver algum lugar. Que lugar é esse? Aonde existem as almas que sobrevivem, e todas elas sobrevivem, à morte do corpo. Então veja que a própria pregação do Cristo, a própria ideia do Cristo há 2000 anos atrás, de Jesus há 2000 anos atrás, do Espírito de verdade, né? Como ele se assina na obra da terceira revelação, há 2000 anos atrás, não dá abertura para o chamado materialismo. O que é o materialismo? É a crença de que nós somos apenas matéria. Não confunda com o materialismo moderno, que acredita que a pessoa materialista, ou classificada como materialista, ela viveria apenas para o dinheiro e para aquilo que o dinheiro pode comprar. Não é isso. Materialista, no tempo de Allan Kardec, é aquele que acredita que no homem, o que é homem? Nós, aqui no plano físico, ou melhor, nisso que nós chamamos de plano físico, e lembre-se, para o materialista não existe plano espiritual. Então, nós que estamos aqui nessa fase que nós chamamos de encarnação, para o materialista nós somos apenas matéria. Se nós somos apenas matéria, morreu, acabou. Então, se não tem espírito em mim, também não tem espírito fora, então não existe o plano espiritual para o materialista. Isso é materialismo. Jesus não dá abertura para o pensamento materialista. Meu reino não é desse mundo. Então existe um outro mundo onde se faz. E aí, na continuidade do texto, existe uma terceira ideia que nós vamos comentar aqui agora. Ele diz assim, ó: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente, o meu povo, os meus amigos, os meus homens, a minha equipe, teria lutado, combatido, brigado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Olha que interessante, gente. Jesus está classificando aqui o plano físico como o plano das injustiças. Ou seja, onde as coisas são conquistadas na base da violência, na base do poder. Veja, se o reino dele fosse aqui, um tanto de gente entraria lá e falaria: não, ninguém vai prender ele, não. Vamos prender sim. Então, vamos sair na bicuda e vamos ver o que dá. Ele está classificando o plano físico como o plano das injustiças, onde tudo é conquistado pelo poder, pela força, pelo dinheiro, pela mentira. Então é óbvio que o reino de um espírito puro ainda não se fez aqui na Terra, e a gente não vai ter muita dificuldade para entender isso. Então veja que nesse primeiro parágrafo, no item 33, a gente já encontra subsídios para uma discussão. Isso que nós nem entramos no texto de Allan Kardec. Vamos entrar em primeiro subitem, primeiro subtítulo de Kardec, a vida futura. E aqui tem um ponto importante. O que Kardec chama de a vida futura, o movimento espírita acostumou-se a chamar de a imortalidade da alma, ou seja, a continuação da vida. Feita essa consideração, vamos ao texto. Eu vou destacando para a gente ir comentando. Por essas palavras, quais palavras? Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, minha gente houvera combatido e impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Jesus claramente se refere à vida futura, à continuidade da vida após a morte do corpo. Por consequência direta, à existência do ser inteligente que sobrevive à morte do corpo, que nós espíritas chamamos de alma ou espírito, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter, ou seja, dia virá, e aqui a gente começa a entender o aspecto moral da imortalidade da alma, a meta que a humanidade irá ter, ou seja, um dia nós vamos ter que viver mais para a imortalidade da alma e cada vez menos para o corpo físico, para o mundo físico. Dia virá em que pensar como espírito imortal será prioridade para nós. Você sabe, eu também sei. Ainda não é. E como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, dia virá em que a imortalidade da alma será uma prioridade. O que significa isso?
Dia virá em que a gente vai ter que aprender a pensar como espírito imortal. Mais para frente, a gente vai entender isso com um pouco mais de profundidade quando entrarmos no principal subtítulo que nós vamos comentar na noite de hoje. E Kardec prossegue. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, ou seja, talvez você já tenha ouvido essa frase, agora vamos entender o porquê. Jesus não falava para corpos que mais cedo ou mais tarde morreriam. Jesus falava para espíritos imortais que fatalmente sobreviveriam à morte do corpo e que reencarnariam quantas vezes fossem necessárias, usando as palavras do próprio Cristo como parâmetro de desenvolvimento e evolução, entrarem ou entrássemos, porque nós somos essas almas, em momentos cada vez menos difíceis, cada vez menos pesados, cada vez menos complicados. E aí Kardec prossegue, invertendo e destacando. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Opa! O que Allan Kardec está dizendo aqui? Sem a vida futura, ou, usando os termos mais fáceis de entender, sem a imortalidade da alma, as máximas do Cristo não têm sentido. Jesus, repito, não falava para corpos que vão morrer. Jesus falava para almas imortais. Sem a imortalidade da alma, repito, nenhum dos preceitos morais do Cristo, preceitos morais, aquilo que Allan Kardec lá na introdução chamou de o ensino moral. Vamos entender isso. Como compreender bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, num mundo onde, como nós dissemos há alguns antes, tudo que é conquistado o é, pela força, pelo poder, pela malandragem, pela violência, pelo dinheiro. Veja, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, só tem sentido se você pensar como espírito imortal. Dia virá em que eu vou ser humilde. Mas não é humilde financeiramente, tá? Kardec já comentou isso. Não confunda as coisas. É humildade de caráter. Como entender bem-aventurados os aflitos, felizes os que sofrem, se você não sabe por que sofre? E basicamente nós temos duas opções, ou o resgate do passado, ou a preparação para o futuro. Resgate do passado, expiação, preparação para o futuro, provação. Veja, o ensino moral do Cristo só faz sentido através da imortalidade da alma. E Kardec prossegue. Ó. De onde vem? Que os que não creem na vida futura, ou seja, aqueles que não acreditam na continuidade da vida, imaginando que ele falava apenas da vida presente, dessa encarnação ou daquela encarnação lá atrás, há 2000 anos, não o compreendem ou os consideram pueris, infantis. Olha só. E eu acho que esses dois exemplos que eu trouxe ilustram muito bem isso, né? Como entender bem-aventurados os pobres de espírito, num mundo onde só os orgulhosos parecem conquistar as coisas. Por que eu falei parece? Porque a gente sabe que isso é momentâneo. E mais cedo ou mais tarde essas máscaras caem. Como entender bem-aventurados os aflitos? Se cada vez que a dor bate na nossa porta, a gente se revolta. Sem a imortalidade da alma, o ensino moral do Cristo não tem sentido. É isso que Kardec está dizendo. E prosseguindo, vou destacar, depois eu puxo para a tela para todo mundo ler junto. Kardec diz assim: esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Vamos entender isso. Que história é essa de dogma, gente? Todo mundo fala que o espiritismo não tem dogma. Tem ou não tem? Por que Kardec usou a palavra dogma? Por que Allan Kardec usou a palavra dogma da reencarnação, salvo engano, na questão 171 de O Livro dos Espíritos? A palavra dogma tem mais de um sentido, gente. Como a esmagadora maioria das palavras na língua portuguesa, a palavra dogma é polissêmica. Poli, muitos. Sêmica, ou semia de sentido. Então a gente pode analisar a palavra dogma por dois pontos de vista, ou por dois sentidos. Primeiro, o dogma religioso. Segundo, o dogma científico,
filosófico. Dogma religioso é um princípio fundamental indiscutível que o sacerdote diz para você o quê? Aceita e confia em mim. É mistério de Deus. Você não tem o direito de ficar perguntando, não queira entender o que não é para você. É mais ou menos como se alguém te desse uma caixa de bombom e virasse e falasse, não coma. Esse é o dogma religioso. E a vida inteira você ouviu isso como eu também. Não se mete no que não é problema seu. Isso é coisa de Deus. Isso é mistério. E isso porque Jesus já tinha dito, não há nada que esteja escondido que não venha a fazer-se conhecido. Mas existe o dogma científico filosófico. É um princípio fundamental estabelecido não de forma religiosa, aceita e cala a boca, mas de forma científica, ou seja, com pesquisa criteriosa, e esse é mais do que exposto. Nesse caso, é como se alguém te desse uma caixa de bombom e falasse, coma à vontade, cuidado com o dia só. Então, a doutrina espírita não tem dogmas religiosos, mas tem dogmas científicos. Princípios fundamentais estabelecidos por pesquisa científica séria. Então, a gente começa a olhar para a palavra dogma sem medo. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Isso aqui é outra coisa importante. O que é um eixo? O eixo é um ponto central ao redor do qual uma estrutura gira. O que Allan Kardec está dizendo? O ensino do Cristo tem como estrutura central a vida futura, a imortalidade da alma. Lembra? Sem a imortalidade da alma, os preceitos morais do Cristo não teriam sentido. Por que sempre que eu faço essa palestra eu dou bastante ênfase para o que eu estou fazendo? Porque você já deve ter ouvido colegas palestrantes espíritas dizendo assim, o segredo da doutrina espírita é a reencarnação. Se a alma não fosse imortal, ela não reencarnaria. Então a imortalidade é causa, a reencarnação é efeito. O segredo da doutrina espírita é a mediunidade. Se a alma não fosse imortal, não teria nada para se comunicar. Porque se o eixo do ensino espírita fosse a reencarnação ou a mediunidade, veja, o eixo do Cristo era um, o eixo da doutrina espírita é outro. Então, não poderia ser segunda e terceira revelação, porque elas têm eixos diferentes, tem que ser o mesmo eixo. Para poder reencarnar, você tem que ser imortal, ou seja, você sobrevive à morte do corpo, conserva a individualidade, numa próxima encarnação você dá um passo à frente. Para se comunicar através do médium, a alma tem que ser imortal. Então volta para o texto aqui para a gente entender. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Por consequência, tem que ser o eixo do ensino espírita, senão não tem sentido. Olha o que ele diz agora. Pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Agora você entendeu por que esse capítulo, falando de mortalidade, é o segundo. Poderia ser o quinto, 10º, 20º, são 28. O próprio Allan Kardec está explicando por que ele cita esse dogma, né, esse capítulo, logo no começo. Porque não tem como falar de moralidade, e lembre-se, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cunho moral. Não tem como falar de moralidade sem entender que você é imortal e tudo que a gente faz durante a encarnação tem consequências, tanto na erraticidade quanto nas próximas encarnações. E Kardec prossegue, caminhando para metade do meu tempo aí. É que ele tem de ser o ponto de mira, de foco, de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena, ou seja, as desigualdades, e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, sugestão de amigo, não procure, não tente construir uma igualdade na Terra. Ela não existe. E isso foi discutido no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Desigualdade social. Isso não tem como você evitar. A menos que, primeiro, se combata o egoísmo. Segundo, você ensine as pessoas a produzir. Mas isso aí é assunto para um outro bate-papo. Agora nós vamos começar a palestra. Espero que vocês não estejam com pressa aí. Agora eu vou procurar o subtítulo que eu preciso. Isso aqui é a continuação do capítulo. Aqui vem a realeza de Jesus, que nós sintetizamos. Aqui, o ponto de vista. Se você quiser usar para a palavra ponto de vista um termo mais moderno, talvez fique um pouquinho mais fácil de você entender,
use a palavra paradigma. Allan Kardec vai nos dizer que existem dois paradigmas, ou existem duas formas de você encarar a vida presente. O que é a vida presente? A encarnação em que nós estamos. Vamos ver isso com o máximo de detalhes possível, porque nós temos um pouquinho de tempo ainda. Bem devagar. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável no porvir. Aqui tem duas ideias. Quanto mais clara a minha ideia da vida futura, quanto mais eu entendo a imortalidade da alma, segunda ideia, mais inabalável a minha fé no porvir. Lembre-se da colocação de Kardec no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Razão, raciocínio. Lembra? Dogma científico filosófico. Por que é assim? Vamos perguntar aos espíritos. Foi o que Kardec fez. Vamos pedir que expliquem como é que funciona a imortalidade. Vamos pedir que eles nos expliquem o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para melhorar a continuidade aí da minha existência. Foi exatamente o que Kardec fez, queridos. Vamos buscar metodicamente, não é botar um médium sentado ali, evoca o espírito, coisa que nós nem fazemos, porque a gente tem medo de evocação, acha que não pode. Kardec ensina a evocar, usa o método da evocação e a gente acha que não pode. Mas tudo bem. Não é botar um médium sentado, evocar um espírito, perguntar para ele, já entendi. Não. Muitos espíritos, através de muitos médiums que não se conhecem, inclusive, para não haver comunicação entre eles. Esse é o método científico. Já que nós vamos consultar os espíritos, então vamos criar uma forma para ver o que eles estão falando, vamos ver o que bate, o que não bate, e na dúvida eu evoco e pergunto de novo, através de um outro médium, para que não haja contaminação da mensagem. Ok? Mas vamos seguindo aqui. Então, quanto mais clara a minha ideia, meu entendimento da vida futura, mais inabalável se torna a minha fé. Como é que eu faço para tornar cada vez mais clara a minha ideia? Estudo os textos de Allan Kardec. Volta para o Livro dos Espíritos. Urgente, para a gente evitar determinadas situações esdrúxulas que estão acontecendo no movimento espírita. Mas vamos seguindo. Agora não é hora de falar sobre isso. Quais as consequências disso? O que essa ideia clara que vai me proporcionar uma fé inabalável no futuro, o que essa fé vai me ajudar? Ó, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Então veja que nosso processo de moralização é afetado pelo quanto a gente entende ou não a imortalidade da alma. Veja, pelo quanto a gente entende ou não. Geralmente, não. Mas vamos lá. Por quê? Essa é a maior pergunta da história da humanidade. Por quê? Por que essa ideia clara e precisa que se faça da vida futura faz com que a nossa fé no futuro se torne inabalável e isso acarrete o processo de moralização minha e de quem mais entendeu a vida futura? Veja, então é um processo coletivo. Quem vai aprendendo vai passando para frente. Mas por quê que muda tanto assim a nossa vida? Volta para o texto. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. O que é a vida terrena? A encarnação. Ponto de vista, paradigma, lembra? Então Kardec vai nos explicar agora 2 pontos de vista ou 2 paradigmas através dos quais nós podemos estar enxergando a vida terrena. Agora eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga. De que forma você e eu estamos encarando a vida terrena? O que é a vida terrena? É essa encarnação em que nós estamos, porque ela é crucial. É nela que você está dando de cara, de frente, com a terceira revelação, com o Consolador prometido. É nessa encarnação que você abraçou e foi abraçado pelo Consolador. Então ele vai começar explicando um dos paradigmas, um dos pontos de vista. Vamos junto, com calma, nós temos tempo. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida,
que significa indefinida? Infinita, mas aqui já tem um detalhe, ó. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual. O que significa isso? Você continua encarnado, mas aprende a pensar como espírito. Ó, se coloca pelo pensamento, não é aquele que força o seu retorno ao plano espiritual, que é o suicida. Não faça isso. Para quem se coloca pelo pensamento, ou seja, eu estou aqui, mas eu aprendo a pensar como espírito imortal, ou seja, eu encaro a vida do ponto de vista de quem enxerga o todo. A maioria de nós, mesmo sendo espíritas, está amarrado enxergando só a parte. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, que é infinita, a vida corpórea, a vida física, se torna simples passagem. Breve estada num país ingrato. Essa metáfora do país ingrato é extraordinária. Imagina que você viajou para outro país. Por que ingrato? Porque é difícil viver lá. Esse é o sentido do ingrato. Não é ingratidão diretamente, não. O que significa esse ingrato? Você está num país cujo clima é diferente, a comida é diferente, o idioma é muito diferente, então você não consegue se comunicar, você não consegue se alimentar, o fuso horário é diferente, você tem dificuldade para dormir. Na hora que você tem que estar dormindo, você tem aqui no Brasil você estaria dormindo, lá você está indo trabalhar, então você tem dificuldade nesse processo. Vida difícil, país ingrato. Mas ele falou, olha o detalhe. Breve, vamos destacar aqui. Breve estada num país ingrato. Breve quer dizer o quê? Você se consola pensando o quê? Daqui mais um tempinho eu volto para casa. Aí acabou esse sofrimento aqui. O que é a nossa casa? Mundo espírita, plano espiritual. Questão 85 de O Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado. Qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo físico? É o primeiro na ordem das coisas. O mundo espírita, porque ele preexiste e sobrevive a tudo. Você não foi criado para viver na matéria. Você precisa da matéria para evoluir. Então vamos, com essa riqueza de detalhes que Kardec nos traz, vamos rever o texto. Eu vou marcar tudo de novo. Para quem se coloca pelo pensamento, pelo amor de Deus, não vai forçar a tua volta para lá. Na vida espiritual, que é indefinida, é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem. Isso aqui é outro termo importante. O que é simples passagem? Para quem enxerga a vida do ponto de vista da imortalidade, ou seja, não tem fim, o que é a encarnação? Um momento. E toda vez que eu toco nesse assunto, eu confesso publicamente, sem o menor problema. Aqui eu estou falando para mim, para me convencer, para eu mesmo poder entender como é que isso funciona, para eu me fortalecer frente às minhas provas. E se a vida física, né, se a encarnação é um pequeno momento, tudo que está dentro da encarnação é menor do que o momento, perde importância. E dia virá em que a gente vai enxergar tudo que está nos descabelando nessa encarnação como ferramentas pedagógicas de um Deus amoroso. Ainda não é o caso, a gente sabe disso. A gente ainda enxerga as dificuldades como grandes problemas, como desgraças, como catástrofes na nossa vida. Por quê? Porque a nossa certeza da imortalidade ainda não está plenamente construída. Mais para frente a gente vai ver isso. Mais um pedacinho. Nesse caso a gente consiga enxergar a vida pelo ponto de vista da imortalidade, o paradigma da imortalidade, as vicissitudes e tribulações dessa vida física, não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Ó, incidente, uma coisinha breve, boba, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Por quê? Porque a gente vai voltar para casa. Que casa é essa? O plano espiritual, onde você não tem corpo para carregar, se não tem corpo não tem dor, isso está na questão 257 do Livro dos Espíritos. Espírito não tem dor. Então não tem corpo para carregar, não tem dor, você se desloca com a velocidade do pensamento. Não precisa de internet, porque basta pensar, o outro capta lá onde ele estiver, porque para o fluido, que é o veículo do pensamento, não há distância, não há barreiras, não há obstáculos.
Então é muito melhor estar desencarnado, gente. É a gente que criou esse comportamento materialista e se apega no que tem. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. O que a gente tem hoje que nos traz aí relativa segurança? A existência física. Mas vamos em frente. Invertendo aqui. A morte. Veja que tem uma crase aqui. Nada mais restará de aterrador. Aqui tem um detalhe importante. Você já viu algum pensamento religioso, filosófico, científico, enfim, trabalhar a morte como uma bênção, como uma libertação? Não. Sempre se trabalhou a morte como o fim de tudo, como um encerramento, como uma desgraça, e se mostra lá a caveira com a foice na mão, corpos machucados apodrecendo. De posse dessa informação, volta para o texto. À morte, nada mais restará de aterrador, ou seja, de terror. Deixa de ser a porta que se abre para o nada. Importante isso aqui. O que é a porta para o nada? Quem é que acredita que morreu, acabou? Comentamos há alguns minutos. O materialista. O materialista acredita que morreu, acabou. Então, para o materialista, a morte é o quê? A porta para o nada, ou seja, vai acabar. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. Kardec está fazendo uma metáfora bonita, ele está chamando a encarnação de exílio. Por quê? Porque você está afastado de quem você gosta, os espíritos que nós gostamos e que estão nos ajudando, nós não temos acesso direto, não sei se eu posso usar esse termo. A gente não consegue enxergá-los, a não ser quando sai do corpo e quando se tem a mediunidade, né? Então a gente não consegue interagir da forma que interagiria se estivesse no plano espiritual. Estamos aqui carregando o corpo que cansa, se não dormir bem amanhã a coisa já complica, se não se alimentar direito a coisa complica, se comer demais a coisa complica. Dependendo da distância, eu vou precisar de um veículo, pode ser um carro, uma moto, um ônibus, mas o fato é que grandes distâncias a gente não consegue percorrer a pé. Se percorrer a pé, vai precisar de muito tempo. Uma cidade a 30 quilômetros da sua, dá para ir a pé? Dá para ir a pé. Você vai cansar pra caramba. E quanto tempo você vai precisar? Uma caminhada muito, muito, muito rápida é em torno de 7 a 8 quilômetros por hora. Faz as contas aí. Fora o que você vai cansar. Nesse calor, aqui no interior de São Paulo, nessa metade de novembro que nós estamos, né? Tá batendo 39, 40, 41 graus fácil. E isso tudo é dificuldade do plano físico. No plano espiritual não há tempo e não há espaço. Ao contrário do que se tem dito por aí, tá? No tempo e espaço são noções do plano físico. Então, para ir fechando as ideias, quem enxerga a vida como espírito imortal, enxerga a encarnação como um momento. Ele se acalma. Então, eu costumo brincar que a certeza da imortalidade, para nós, não é certeza, ela é uma crença. Por isso que a gente balança tanto. A certeza da imortalidade é remédio para um problema que aí em Minas vocês não têm. Fiquem tranquilos. Isso é coisa de paulista. Chama ansiedade. Olha só. Por quê? Se eu sou imortal e tudo que Deus faz visa o meu aprimoramento, por que eu estou ansioso? Quanto tempo eu vou ter para cumprir as minhas tarefas? Quanto tempo eu precisar? Deus usa o tempo. E embora a gente possa acelerar, não precisa ter pressa. Tem que ter seriedade. Não confunda seriedade com pressa. E nem com aquela irresponsabilidade de dizer assim, na próxima encarnação eu resolvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus usa o tempo no sentido de que aquilo que eu não consigo fazer numa encarnação, ou porque eu não tive êxito, ou porque não deu tempo, eu tenho a imortalidade para tentar. Não quer dizer que eu tenha que eu possa ir abrindo mão e deixando a coisa correr para outra encarnação, não. Não confunda as coisas. Quem enxerga a vida do ponto de vista da matéria, qualquer perdazinha coloca a criatura em pânico. Porque o que Allan Kardec vai dizer no livro O Céu e o Inferno? Que
Como a gente não tem certeza da imortalidade, a gente busca se garantir no plano físico. É o materialismo sofisticado. Então, já que eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, a gente está começando a rever o nosso conceito, né, dessas leis. A gente achava que tinha que ser bonzinho para ir para o inferno. O que é ser bonzinho? Desculpem. É não fazer mal para os outros. Aí a gente não faz para os outros, mas faz para nós mesmos, né? A gente se mata fumando, bebendo, dirigindo bêbado, ou então a gente é extremamente egoísta e faz mal para os outros para se garantir. Para o materialista, gente, já que morreu, acabou, eu tenho que viver da forma mais intensa possível, preciso me garantir, quanto mais dinheiro, melhor, na cabeça do materialista. O materialista, como ele sabe que pode acabar a qualquer momento, o que ele pensa? E já que não tem nada, né, na cabeça dele, no pensamento dele, não tem nada para dar prosseguimento, o que ele pensa? Eu preciso aproveitar a vida é curta. O que o espiritualista e principalmente o espírita dizem? A vida não é curta, a vida é eterna. E o que eu faço hoje afeta o amanhã, então é melhor eu pensar no que eu estou fazendo aqui, porque senão quem vai colher os frutos dessa dor, eu mesmo. Então, ao invés de acelerar, eu começo a pensar, será que vale a pena fazer muita coisa ou será que vale a pena eu fazer menos coisas bem feitas, com objetivos sérios, com um método sério, com mais chance de êxito? Então, nós temos dois paradigmas, segundo Allan Kardec. Eu posso enxergar a vida do ponto de vista da imortalidade e posso enxergar a vida do ponto de vista da encarnação. Diz Allan Kardec que a meta é enxergarmos a vida, a encarnação, do ponto de vista da imortalidade. Eu não vou forçar minha desencarnação, eu estou encarnado pensando como imortal. Então a gente vai entendendo que a gente precisa o mínimo possível de matéria. O caso do Cristo, né, que Allan Kardec vai dizer ao descrever Jesus no capítulo 15 da Gênesis, que a ligação dele com o corpo era mínima, era só necessária para ele poder comandar o corpo. O que ele precisava do plano físico? Só o estritamente necessário. Então ele não corria atrás das coisas que nós corremos atrás, né? Mais dinheiro, um carro melhor, uma casa melhor. Veja que existe, né? Ou precisaria existir um processo de transformação e de entendimento, enxergando a vida como espírito imortal. Então, para encerrar, o que eu costumo dizer? Você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum, tá, gente? Isso não está em livro nenhum. Isso aqui é uma maneira minha de explicar o que eu quis dizer. Nós temos conhecimento de imortalidade, mas não temos consciência de imortalidade. O que é o conhecimento de imortalidade? A gente sabe que é imortal. Consciência de imortalidade é o dia que saber que eu sou imortal vai modificar o meu comportamento. Então eu não vou saber que eu sou imortal, eu vou viver como um imortal. E isso vai apaziguar o nosso coração. O dia virá em que a gente vai conseguir isso. Deus permita. E que a doutrina espírita, sendo o que é, né, essa fonte inesgotável de conhecimento, consiga nos ajudar nesse sentido. Um abraço, gente. Obrigado. Johanno, sempre à disposição se eu puder ser útil. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Eu quero agradecer ao nosso irmão pelo brilhante esclarecimento que nos trouxe essa noite. Queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e a Deus, nosso Pai, e agradecer por tantos ensinamentos e lembrarmos sempre, como nosso irmão disse, está no conhecimento, mas também na nossa consciência. É saber como aproveitar esses momentos que nós estamos aqui como encarnados. E agradecer aos espíritos amigos que estiveram conosco. Agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, e a nossa mentora, Zilda Gama. Uma boa noite a todos e vamos refletir sobre tudo que nos foi passado essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Audio Jungle.